Já comecei a gravar, agora vamos espelhar na tela. Fechou. Bom, muito bem. Quando a gente pensa em rede, a gente tem que pensar em vários aspectos para a segurança dela. O que você acha que tem que ter uma rede para ela ser segura, ô Guilherme? É, no, Existem dois meios de se manter segura, né? O físico e o lógico, né? Sim. Então, eu não sei dizer. Não, pode chutar, pô, não tem problema não. O que você acha que pode ser no físico, por exemplo? Há uma segurança com talvez pessoas, seguranças, câmeras, talvez, Uhum, tudo certinho. para proteger. Chave, né, também. Alguma coisa, uma sala específica, né? Também é uma boa parte, né? Isso para servidores, suítes, roteadores, né? Que são a parte principal ali, né? No break. E aí as máquinas têm que ter sua própria segurança também, né? A gente pode pensar na parte lógica, né? O que um computador de um usuário precisa ter para ter segurança? Firewall, Firewall, antivírus, antivírus, muito bem. Quando a gente liga o também tem computador, a, precisa ter. assim, Quando a gente liga, o que a gente precisa fazer para ele poder nos mostrar senha, as coisas? senha. Senhas, isso mesmo. Às vezes tem locais que exigem autenticação em dois fatores. Então, às vezes, o cara tem que pôr a senha duas vezes, é uma senha inicial e depois uma outra senha no Windows. É normal, acontece. Justamente para ter essa segurança nas máquinas, né? Ter essa proteção. Fora isso, na hora da gente entrar na rede, compartilhar arquivos e tudo mais, a gente está utilizando um servidor. E esse servidor também tem senhas, né? E ele tem um antivírus, né? Como você falou, tem um firewall, né? Existe uma outra ferramenta chamada proxy que faz o filtro do nosso acesso à internet, usado em grandes empresas, né? Não é normalmente usado em pequenas empresas. E existe a segurança que a gente tem que tomar cuidado com as coisas também, né? Orientar a galera e tudo mais, né? Tipo, abrir e-mails, tomar cuidado, é, os arquivos que baixar da internet, não baixar de site duvidoso, né? Tudo isso daí. Isso é uma segurança simples, né? Uma coisa mais básica, né? Vamos ver o que a apostila nos mostra aí, que é um pouco mais avançado, porque essa apostila é a mais avançada do módulo, né? Então ele fala muito sobre o acesso à internet aí, que antigamente a gente tinha um acesso de 56 kbytes, né? E hoje a gente tem internet de 100, 200, 300 megas em casa, no nosso trabalho, né? Às vezes em casa é até maior que no trabalho. Então, ele fala o que é segurança em redes? Independente do tipo de tecnologia usada, ao conectar o seu computador à rede, ele pode estar sujeito a ameaças, né? Então, quando a gente conecta o computador na internet, na rede, a gente pode sofrer vários tipos de ataques, né? Diferentes. Aí ele fala furto de dados. Esse aí eu já tive em alguns clientes. Eles criptografam todos os arquivos dos computadores e pedem um resgate em valores de Bitcoin para poder devolver, né? Tipo um sequestro de dados. Eu nunca vi ninguém pagando, mas diz que existem empresas que pagam. Uso indevido de recursos. É, então, às vezes, as pessoas começam a utilizar é, os computadores para fazer alguma coisa pessoal, para para poder ter algum uso para outra empresa, né? Algum uso para outra necessidade que não seja interesse da empresa, interesse da nossa empresa, né?
Ele fala aí que um atacante pode ganhar acesso a um computador conectado à rede e utilizá-lo para a prática de atividades maliciosas, como obter arquivos, disseminar spam, propagar código. Eu já vi um vírus pegar o e-mail da pessoa e disparar um monte de e-mail marketing com vírus, né? Isso acontece também. Varredura. Um atacante pode fazer varreduras na rede a fim de descobrir outros computadores e então tentar executar ações maliciosas. Então, uma varredura que possa verificar quem está na rede ali, quais são os computadores da rede, quais são os IPs, né? E o que a gente pode invadir ou não, né? Isso aí também. Interceptação. Então a gente barra um acesso à internet, ou seja, deixa a internet mais lenta, não acessa alguns sites, isso aí também pode acontecer. Exploração de vulnerabilidades. Às vezes os computadores têm alguns problemas, é, algumas deficiências, ou o antivírus está desativado, ou o firewall está desativado, e esses ataques de exploração de vulnerabilidades, eles exploram isso, né? Eles vão lá e falam, ó, tem uma brecha aqui, vamos por lá, tal, e assim vai. E tem mais um monte de ataque, né, que ele fala aí, mas a maioria são ataques hackers ou de vírus, né? Personificação, força bruta, negação de serviço, né? Então são vários ataques que podem acontecer a redes de empresas grandes, tanto lógica quanto fisicamente, né? E aí ele vai falar um pouquinho sobre os conceitos de segurança, né? Então ele vai mostrar aí um pouco uma linguagem mais técnica sobre alguns conceitos, né? Lá embaixo ele mostra eles em tópicos, né? Então ele fala que existem 4 pilares para permitir que a rede funcione bem, né? Existem 4 pontos importantes para a rede, né? Então o que a gente tem que fazer? Proteger o ponto de extremidade contra ataques, tornar o ponto de extremidade autorrecuperável, proteger a largura da banda da rede e tomar a rede autorrecuperável, né? Então, aí quando o cara é formado como profissional de segurança de rede, ele tem que seguir essa estratégia, né? Esses 4 pilares da segurança de pontos de extremidade, né? Então ele tem que proteger a rede contra ataques, né, de fora. Ele tem que tentar recuperar de volta o que eles estão tentando roubar, furtar, né? Proteger também a, a qualidade ali do link de internet e também tornar a rede auto-recuperável, ou seja, automaticamente ele já identifica o vírus e recupera e põe ele lá na quarentena e recupera os arquivos infectados, né? E aí, levando isso em consideração, esses são os 4 pilares da segurança efetiva, né? De pontos de extremidade. Proteção do ponto de extremidade, resiliência do ponto de extremidade, priorização da rede e resiliência da rede. Cada pilar existem diversos objetivos adicionais a serem considerados. Primeiro, é aconselhável automatizar o processo o máximo possível. Então, é isso que a gente falou, é utilizar um antivírus que vai trabalhar para a gente, ao invés da gente ter que ir lá e ficar buscando e procurando os vírus e as coisas maliciosas. O próprio programa vai fazer isso para a gente. Ele vai já excluir, ele vai agir contra isso, né? Afinal, o dia é composto por tantas horas e os gerentes de TI já têm agendas cheias. Então, o objetivo aí da segurança das redes é a gente configurar de uma forma que a gente não precisa interferir, né? Que ela haja automaticamente. Mas é claro que de vez em quando a gente tem que dar uma olhada nos relatórios, né? Para ver o que está sendo, o que está acontecendo e tudo mais. Mas beleza. E aí ele fala proteção do ponto de extremidade. Ele vai falar ponto a ponto de todos os pontos de segurança. Isso daí a gente não precisa ficar focado tanto assim, não, porque é muito específico, muito focado, né? A gente tem que passar mais um geralzão para entender qual é a base, qual que é a função da segurança de rede, segurança da informação, né? Existem matérias, existem faculdades focadas nisso, pós-graduação também, só em segurança, né? E aí ele continua falando aí sobre um pouquinho sobre os pilares.
E aí ele vai falar sobre os mecanismos de segurança que a gente pode ter na nossa rede. Esse daí você mesmo falou, né, Guilherme? Firewall. Que é um componente, um conjunto de componentes que tem como função analisar pacotes. Então, tudo que está entrando na rede, essa parede de fogo, esse firewall, ele vai analisar esse pacote e ver se ele é um pacote confiável ou não, e ele pode bloquear esse pacote, essa porta, esse programa, de acordo com. Professor, Oi. o IDS e o IPS, ele também se encaixa no mecanismo de segurança? Sim, mas aí é um mecanismo de segurança para o gerenciamento de redes, né? Vamos dizer assim que ele é uma ferramenta, né? Ele vai mostrar aqui embaixo antivírus, se eu não me engano. Honeypot, segurança. Ele não vai mostrar aqui, mas é um antivírus, é uma ferramenta, né? Para segurança. Mas a gente pode citar todos eles: Firewall, IDS, IPS, antivírus, proxy. Tudo isso são formas de bloquear ataques, formas de interromper os ataques, né, que acontecem na nossa rede. O firewall é muito importante, tanto numa rede complexa, numa rede de empresa gigante, né, a gente tem um firewall diretamente ligado ali perto do roteador, quanto no nosso computador, aquele firewall do Windows mesmo. Ele é muito importante e assegura a gente, né? Deixa eu te mostrar um firewall da Fortinet, por exemplo, que é uma empresa que fabrica os firewalls. Ó, esse aqui é um FortiGate. Aqui, ó. Isso aqui é um Fortinet Wi-Fi que fornece solução rápida, SD e tal, não sei o quê. Bom, aqui, ó, ele mostra, ele tem várias configurações, esse cara, né? Forte Wi-Fi 50E. E ele tem ali, ó, 5 portas LAN, né? Que podem ser distribuídas para vários suítes, por exemplo. Ele tem duas WANs, ou seja, dá para a gente colocar duas internets para entrarem aqui, né? E tem também a portinha USB. E custa nada mais, nada menos que R$ 5.000. Porém, um banco, por exemplo, utiliza um desse. É uma ferramenta de muita segurança. Qual que é a função dela? É proteger os pacotes que entram para que eles não sejam ataques vindos externamente, né? Essa Fortinet ela é uma empresa muito forte, né, no ramo de TI empresarial corporativo e bem cara também. Ó, firewall, vou colocar assim, hack. Eu acho que o que eu instalei no Banco do Brasil uma vez não foi da Fortinet, eu não, no Fortinet, eu não vou lembrar. Mas ó, olha o valor desse aqui. Firebox mais Basic Security Switch. Esse aqui é um protetor, hein? Tudo que entra na empresa tá muito bem Isso aí é protegido. muito caro. Nossa. É, viu? Mas se for para pensar, para uma empresa não vai ser tão caro assim, porque vai estar mantendo as informações seguras. Sim, exatamente. E dependendo do tamanho da empresa, isso aí é mixaria, né? É aquele negócio. Quanto vale os dados da sua empresa, né? Tem que pensar nisso. E outra, quantos computadores tem por trás desse firewall? Às vezes tem 10.000 computadores. Então, vale a pena, né? Muito bem. Então a gente falou aí sobre o firewall, né? Que é um dos mecanismos. A gente pode falar também do antivírus, né? E aí ele mostra algumas ferramentas novas, uns nomes novos aí pra gente. Ele fala do Bastion Host. Tem seu nome originado da arquitetura fortemente construída no período medieval. O Bastion Host é encontrado em todas as topologias estudadas nesse projeto e pode ser definido como gateway de rede, tornando-se o único host da rede interna por onde os hosts da rede externa podem abrir conexões com os servidores da rede interna com
como e-mail, HTTP. Então, esse Bastion Host aí, ele trabalha também fazendo o filtro das entradas de rede que a gente tem, né, para ver se realmente elas são confiáveis, se não bloqueia e tudo mais. E temos o Bastion. Por ser o servidor que está localizado entre as redes interna e externa, o host torna-se alvo preferencial para ataques e tentativas de login não permitidos. Então, é aquele cara que fica na linha de frente, né? Entre os hackers, né? Entre as invasões e o usuário, né? Da rede final ali. Ele vai falar do honeypot, que é um pote de mel, que são ambientes criados para analisar invasões, né? Então, esse honeypot ele analisa, né, o que pode acontecer se alguém invadir, o que pode acontecer se algum hacker tentar enviar algum pacote malicioso, né? É uma estrutura especificamente montada para ser invadida. E no ato dessa invasão, analisar e estudar as ações do atacante, podendo até mesmo contra-atacá-lo. Em resumo, Honeypot é uma estrutura configurada com falhas de segurança banais. Então, esse honeypot seria mais ou menos como uma isca, né? Os hackers vêm, atacam, e ali a gente consegue ver o que eles estão fazendo e analisar exatamente qual a melhor ação para colocar na verdadeira rede, né? Então, mais ou menos como se fosse uma rede virtual, só para ele poder, uma rede de isca, né? Só para poder chamar a atenção dos hackers para eles não atacarem a rede principal, né? Preferencial. Ela tem várias falhas de rede, justamente para eles poderem atacar sim. Bem, então, ameaças à segurança. Aí ele vai mostrar um monte de tipos de vírus, né? Que podem aparecer aí nos nossos computadores, né? Então eles falam dos crackers, que seriam os hackers do mal. Então, hacker, ele tem um hacker do bem, que trabalha para a segurança da empresa, né? Ele faz a invasão justamente para descobrir os defeitos da segurança das empresas. E tem os crackers, que são os caras que querem roubar os dados, que querem invadir, que querem prejudicar as empresas, né? Os carders furtam números e senhas de cartões de crédito alheios, né? Então, eles conseguem roubar os dados de segurança das pessoas, é, também clonar, né? E conseguem fazer compras, pedidos e roubar dinheiro das pessoas, né? O famoso clonador, né? Os freaking, freaking, meu Deus, freaking. Pessoas com vastos conhecimentos na área de telecomunicação, a qual é paralela à área computacional. Esses indivíduos realizam atividades tais como grampos telefônicos, clonagem de celulares e tudo mais. Então seriam os hackers da rede de telefonia, né? Eles vão fazer os grampos, né? Clonar telefone, né? Hoje em dia é muito alinhado uma coisa à outra, por causa do WhatsApp principalmente, né? Ferramentas e métodos de invasão conhecidos. Spoofing. Técnica que consiste em enganar o sistema de segurança passando-se por uma identidade falsa. Geralmente trata-se de informar o sistema de segurança de automação IP conhecido. Então, o spoofing, ele se mostra sendo alguma coisa real, alguma coisa confiável, mas na verdade é tipo um cavalo de Troia, né? Vamos pensar. Mas na verdade é uma ameaça, né? Um IP conhecido e no fim é uma coisa errada, né? Port Scan, ele realiza uma varredura, né? No IP. Esse eu tenho no meu computador. Cadê? Ah, tá no Ndesk. Eu consigo varrer todas as portas que estão sendo utilizadas na rede, né? Sniffers, ferramentas que rodam em segundo plano, né? E analisam os pacotes que estão trafegando pela rede. E também existem sniffers que são maliciosos, né? Que têm intenções de roubar ou de invadir, né? Os dados, né? Então é mais ou menos como se ficasse lançando pacotes
ali para ver qual é a porta que está liberada que eu vou poder roubar e invadir sua rede, né? DOS, Denial of Service. Ataque tem como objetivo a indisponibilização de um serviço, ou seja, tirá-lo do ar. É quando a gente faz um robozinho, por exemplo, e ele acessa várias vezes o site da Americanas. E aí o site da Americanas trava, porque tem muita gente acessando ao mesmo tempo. E, e aí você pode derrubar um site dessa forma, né? Uma forma de ataque. DDoS, Distributed Denial of Service. Ataques que agem da mesma forma que o DOS, né? Que visam disponibilizar serviços, porém, ao contrário do DOS, em que ataque parte de um único ponto, o DDoS é coordenado e simultâneo a partir de diversos pontos. Então você pode configurar vários robôs em vários lugares do mundo que possam fazer isso, ou combinar com várias pessoas e fazer esse tipo de ataque. Acontece também, né? Ataque de DOS. Vamos continuar aqui. Os vírus, né, que a gente conhece muito bem, que eles roubam nossos dados, eles podem infectar nossas máquinas, prejudicar as nossas máquinas, né, ou até alterar nossos dados do computador. Políticas de segurança. Então a gente tem que tem boas políticas de segurança, a gente tem que ter restrição para os usuários não poderem acessar uma rede livremente. Então eles têm que ter senhas para acessar, eles têm que ter às vezes mais de um fator de acesso, né? Então tem que ter um telefone, tem que ter um token, alguma coisa assim para poder acessar a rede. Tem que evitar e-mails perigosos, downloads perigosos, evitar programas craqueados, né? Justamente para evitar os vírus, né? E as ameaças nos computadores. Preparação. Antes de implementar uma política de segurança, você deve fazer o seguinte: criar declarações de política de uso, realizar uma análise de risco, estabelecer uma estrutura de equipe de segurança. Então, a gente tem que estabelecer um padrão de uso dos computadores, servidores, impressoras, por exemplo, numa empresa, né? Então, a gente tem que criar uma declaração de política, ou seja, nessa declaração você pode colocar, não é para acessar Facebook, Instagram, redes sociais, não é para acessar sites de conteúdo adulto, apenas para uso para a empresa, né? Então, somente sites com objetivo é, de trabalho. Realizar uma análise de risco, então a gente verifica quais são os nossos processos e o que pode atrapalhar cada processo, principalmente voltado à tecnologia, né? Estabelecer uma estrutura de equipe de segurança. Então a gente tem que ter uma equipe lá para poder atuar no dia a dia, uma equipe que às vezes tem que aparecer lá para fazer uma configuração um pouco mais específica, né? E também uma equipe de segurança, né? Para proteger ali os nossos dados, né? Muito bem. Criar declarações, ele vai explicar um por um, né? Mais ou menos o que a gente falou agora. Então, ele fala que uma vez que você atribuiu os riscos e tudo mais, a gente precisa identificar usuários no nosso sistema, né? Então, a gente tem usuários internos administradores responsáveis pelos recursos de rede. Então, são aqueles administradores de rede que fazem toda a parte de gestão, né? Usuários internos privilegiados com necessidade de acesso adicional. Então, são usuários é, que têm um pouco mais de privilégio de acesso, porque às vezes fazem algumas tarefas mais complexas, né? Usuários internos com acesso geral são donos, por exemplo, gerentes, né, de alto escalão, diretores que têm o acesso geral a todas as pastas, todos os programas da empresa. Usuários externos de parceiros com necessidade a acesso a alguns recursos. Então, às vezes tem uma pessoa específica que tem que ter um recurso diferenciado, liberado, né? A gente tem que dar essa liberdade para ela. Outros usuários externos ou clientes. Então, aquele usuário que não precisa nem ter acesso a nada. Ele só tem que entrar ali para poder ter acesso à internet, né? E tudo mais. É, Aí ele mostra alguns aparelhos de rede, né? Que ele fala identificação do nível de risco. Então,
os riscos que a gente pode ter, né? Opa. Ah, tá. Então ele fala da limitação dos dispositivos de rede, né? Qual é o risco de você ter um desse parado, de você ter uma. Qual é o impacto que isso vai acontecer, né? E ele fala aí, ó, servidor, roteador alto risco, switch alto risco de ter parada na empresa, pode prejudicar alguém e tal. É, dispositivo de switches de gabinete, né? Ele fala aí também o switch DNS, DHCP, servidor de e-mail, servidor de e-mail externo. Então, todas essas coisas não tem um alto nível de problemas, né? Então, ele precifica ali mais ou menos qual é a prioridade de cada dispositivo de rede. E aí ele fala, estabelecer uma estrutura da equipe de segurança. Então a gente tem que ter uma equipe. Dependendo do tamanho da empresa, tem que ter responsabilidades diferentes. Às vezes tem que ter pares, então pessoas que têm a mesma responsabilidade, justamente para ter essa questão de alguém ficou doente, o outro tem que substituir, né? Acontece bastante. Aí ele fala um pouco mais sobre a aprovação de alterações, né? Mas isso aí a gente não precisa falar, porque é mais para um caso de grande empresa, que aí você tem relatórios, você tem e-mails para poder fazer essas aprovações, né? E tudo mais. Então a gente tem a monitoração. Qual é o software que a gente pode monitorar o tráfego de segurança da nossa rede? Você lembra, Guilherme? Pode falar, professor. A gente pode monitorar pelo IDS, né? Que detecta os eventos de segurança da nossa rede, e também por meio do nosso software de gerenciamento, que ele vai detectar algumas invasões lá que acontecem, né? Não tão especificado quanto o IDS, mas no software de gerenciamento a gente pode. Eu estava conversando com com um cara de TI de uma empresa aqui perto que chama Schuler. Ele falou que lá eles utilizam o Nagios, que é um software pago muito bom, mas muito caro também. Ele falou que só para grandes empresas usa esse software aí. Ele fala sobre as aprovações e tal. Monitoração de segurança de rede, que é o que a gente acabou de falar, né? Que a gente tem ali o monitoramento de tudo que está acontecendo. Violações de segurança também. Vamos ter essa visualização pelo IDS, né? Nossa, é muita coisa escrita, gente. Ainda bem que a gente não vai passar um por um, senão a gente ia ficar maluco. E é isso aí. E restauração. Então ele fala aí que isso aqui é muito importante. A restauração das operações normais de rede é o objetivo final de toda resposta de violação de segurança. Então, toda violação, no final das contas, tem que ser restaurada ao normal para que tudo funcione, né? Defina na política de segurança como você executa, protege e torna disponíveis backups normais, como cada sistema possui seus próprios meios e procedimentos de backup. A política de segurança deve atuar como uma metapolítica, detalhando para cada sistema as condições de segurança que exigem a restauração do backup. Se houver necessidade de aprovação para que a restauração possa ser feita, inclua também o processo de obtenção de aprovação. Então, a restauração ela tem que ser muito bem planejada, porque é o fim de tudo. Se a gente sofre um ataque, se a gente tem algum problema, mesmo que seja automaticamente, no final das contas a gente tem que ter uma restauração. O serviço tem que voltar a trabalhar normalmente, né? E é isso daí. Ele fala aí da revisão, do resumo, mas basicamente segurança em rede é isso aí que a gente tem que falar. Beleza, seu Guilherme? Aula tranquila, rapidinha. Beleza. Aí a aula que vem a gente vai falar sobre o contrato, né? Como a gente combinou, que vai ser na quarta-feira. E na quinta, revisão e prova. Fechado? E terça-feira? Terça-feira é feriado. Ah, não. Terça é feriado?
Ah, verdade, Dia das Crianças, tá certo. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Uhum. É, também. É dia da... Poxa, eu pensei.